Minha filha, tem histórias que a gente carrega no peito a vida inteira, que nem pedra no sapato, doem, incomodam, mas a gente vai levando porque não tem jeito. Hoje, já com meus cabelos todos branquinhos e essas rugas que contam cada lágrima que chorei, resolvi abrir o coração e contar uma dessas histórias. Uma que começou quando eu era só uma criancinha assustada, perdida no mundo. Meu nome é Emília. Tenho essa idade que não se pergunta mais, mas posso dizer que já vi muita coisa nessa vida. E se tem uma coisa que aprendi, é que Deus nunca nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Mas confesso que naquela época eu achava que Ele tinha se enganado comigo. Era uma tarde de outono quando tudo mudou. Eu lembro do cheiro de fumaça das chaminés misturado com o perfume das flores do quintal da nossa casinha. Mamãe estava na cozinha, mexendo um mingau de milho no fogão a lenha, e o barulhinho da colher batendo na panela de barro ecoava pela casa toda. Papai tinha chegado mais cedo do trabalho na roça, com aquele jeito cansado dele, as mãos calejadas segurando o chapéu de palha. "Emília, vem cá, minha filha", chamou mamãe com uma voz diferente, meio trêmula. Eu corri até ela, ainda com a boneca de pano que tinha ganhado no último Natal. Era minha única companhia naqueles dias, porque morávamos longe de tudo, só eu, papai e mamãe, numa casinha pequena no meio do nada. Mamãe se abaixou na minha altura. Seus olhos estavam vermelhos, como quando ela chorava escondida durante a madrugada. Passou a mão no meu cabelo com tanto carinho que até hoje sinto aquele toque. "Minha pequena", ela sussurrou. "A mamãe e o papai precisam te contar uma coisa muito importante." Meu coraçãozinho apertou. Criança sente essas coisas, né? A gente não entende direito, mas sente que algo está errado no ar. Papai se aproximou também e viu uma lágrima escorrer pelo rosto moreno dele. Nunca tinha visto papai chorar antes. Homem daquela época não chorava na frente de ninguém, mas ali ele não conseguiu segurar. "Filhinha da mamãe", continuou ela. "A gente vai ter que te levar para um lugar onde você vai ter mais oportunidades, onde vai poder estudar direitinho, ter amiguinhos. Escreve aqui seu nome, sua cidade e me diz se você também já passou por algum abandono na vida como eu passei." Eu não entendia o que estava acontecendo. Por que mamãe falava daquele jeito? Por que os dois estavam chorando? "Mas eu quero ficar aqui com vocês", respondi, apertando minha boneca contra o peito. Foi então que papai falou, com aquela voz grossa dele toda embargada. "É só por um tempinho, minha princesinha. A mamãe e o papai vão resolver umas coisas, e depois a gente se encontra de novo." Mentira. Eu soube na hora que era mentira, mesmo sendo tão pequena. Algo no jeito deles falarem, no cheiro de tristeza que tomou conta da casa naquela tarde. Meu coração de criança já sabia que não era verdade. No dia seguinte, bem cedinho, quando o galo ainda estava cantando e o sol mal aparecia atrás dos morros, mamãe me vestiu com meu vestidinho rosa mais bonito, aquele que ela mesma tinha costurado à mão. Fez 2 trancinhas no meu cabelo e amarrou com fitas amarelas. "Para você ficar bem bonita", ela disse, mas a voz saía toda quebrada. Papai carregou uma trouxinha pequena com minhas poucas roupas e minha boneca. Subimos numa charrete que ele tinha pedido emprestado do vizinho. O barulho das rodas na terra batida e o balançar da carroça. Ah, minha filha, até hoje, quando ouço o som de carroça na rua, meu coração aperta do mesmo jeito. A viagem durou o dia todo. Eu perguntava a toda hora quando íamos voltar para casa, mas eles só me faziam carinho e mudavam de assunto. Mamãe me deu umas balas de mel que tinha feito especialmente para mim, mas eu mal conseguia engolir de tanta angústia no peito. Quando chegamos na tal vila, já estava escurecendo. Era um lugar pequeno, com umas 10 casinhas espalhadas ao redor de uma igrejinha branca. Tinha um coreto no meio da pracinha e uns bancos de madeira embaixo de umas árvores antigas. O cheiro era diferente da nossa casa. Cheirava a gente desconhecida, a lugar que não era meu. Papai parou a charrete em frente a uma casa maior que as outras, onde morava uma senhora chamada Rosa. Ela saiu para nos receber, limpando as mãos num avental florido. "Essa é a Emília?"
Perguntou ela, olhando para mim com aqueles olhos bondosos que depois eu aprendi a amar como se fossem de uma vovó. Mamãe apenas balançou a cabeça, porque não conseguia mais falar de tanto soluço preso na garganta. Vem cá, criança, disse Dona Rosa, estendendo a mão para mim. Que menina mais linda! Mas eu não queria a mão dela. Queria era voltar para casa, dormir na minha caminha, acordar com o cheiro do café que mamãe fazia toda manhã, ouvir papai assobiando enquanto trabalhava no quintal. O que aconteceu depois? Ai, minha filha, como dói lembrar. Papai e mamãe me abraçaram tão forte, que achei que iam me levar junto. Mamãe chorava tanto que molhou todo o meu cabelo com as lágrimas dela. A mamãe te ama muito, muito mesmo, ela repetia. Nunca esquece disso, tá bom? Nunca. Papai me deu um beijão na testa e sussurrou no meu ouvido. Seja uma menina boa, minha princesa. Um dia você vai entender. E então, eles foram embora. Eu fiquei ali parada, segurando minha boneca, vendo a charrete se afastar na estrada de terra. Gritei, mamãe, papai! Até não ter mais voz, mas eles não voltaram. Não olharam para trás nem uma vez. Aquela foi a noite mais comprida da minha vida. Dona Rosa me deu jantar, me deu um banho morninho e me colocou numa cama com lençóis cheirosos. Mas eu chorei a noite toda, abraçada com minha boneca, esperando que a porta se abrisse e mamãe aparecesse para me buscar. Mas ela não veio. Ninguém veio. E foi assim que começou minha nova vida naquela vila pequena, longe de tudo que eu conhecia, sem entender por que o mundo tinha virado do avesso de uma hora para outra. Era só uma menininha assustada, achando que tinha feito alguma coisa muito ruim para merecer ser deixada para trás. Os primeiros dias na casa da Dona Rosa foram os mais difíceis da minha vida até então. Eu acordava toda manhã esperando que tudo fosse apenas um pesadelo ruim, que ia ouvir a voz da mamãe me chamando para tomar café. Mas o que eu ouvia era o barulho do galo cantando no quintal da Dona Rosa e o cheiro de pão de açúcar que ela fazia no forno a lenha. Dona Rosa, ah, minha filha, que mulher especial era aquela. Tinha uns cabelos grisalhos, sempre presos num coque, e usava vestidos floridos que ela mesma costurava. As mãos dela eram calejadas de tanto trabalho, mas eram as mãos mais carinhosas que já senti na vida depois das da minha mãe. Vivia sozinha naquela casa grande, porque o marido tinha morrido há muito tempo e os filhos tinham ido embora para a cidade grande. Emília, minha pequena, ela dizia toda manhã, vem tomar seu café com leite quentinho. Mas eu mal conseguia comer. Ficava mexendo o pão na tigela, com aquele nó na garganta que não passava de jeito nenhum. Dona Rosa percebia, claro. Mulher que já criou filho sabe quando uma criança está sofrendo. Saudade dói mesmo, menina, ela falava, sentando do meu lado na mesa de madeira da cozinha. Mas a gente aprende a conviver com ela, a transformar ela em algo que dá força. Eu não entendia essas palavras naquela época. Como é que saudade podia dar força? Para mim, ela só deixava tudo mais pesado, mais triste. Foi Dona Rosa quem me apresentou para as outras pessoas da vila. Primeiro foi o seu Carlos, que morava na casa ao lado. Era um homem magro, de bigode branco e sempre de chapéu na cabeça. Trabalhava como sapateiro e consertava tudo que era tipo de calçado na vila toda. Quando me viu pela primeira vez, ele tirou o chapéu e fez uma reverência. Então essa é a menina nova? Perguntou ele com um sorriso gentil. Bem-vinda à nossa vila, pequena Emília. O jeito dele falar era diferente dos meus pais, mais pausado, mais cuidadoso. Depois eu descobri que seu Carlos tinha perdido uma netinha da minha idade num acidente, e por isso ele tinha um carinho especial por crianças. Se você quiser aprender a fazer alguma coisa com as mãos, ele disse, pode vir na minha oficina qualquer dia. Trabalho manual é bom para acalmar o coração. Dona Rosa também me levou para conhecer a professora da escola da vila. Era uma moça jovem, chamada Helena, que tinha vindo da capital para ensinar as crianças daquele lugar esquecido. Tinha cabelos castanhos, sempre bem penteados, e usava óculos redondos que brilhavam quando ela falava sobre os livros. Você sabe ler, Emília? Perguntou ela, abaixando na minha altura. Balancei a cabeça que não.
Mamãe tinha tentado me ensinar algumas letras, mas morando longe como a gente morava, não tinha muito tempo para estudos. Então vamos começar do início, disse professora Helena, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Você vai ver como é bonito descobrir as palavras. Na escola, conheci outras crianças da vila. Tinha o Roberto, um menino esperto de cabelos cacheados, que sempre sabia as respostas das perguntas da professora. A Lúcia, uma menina quieta que gostava de desenhar flores na areia do pátio. E o Paulo, que era o mais novo de todos nós e ainda tinha dificuldade para falar direito. No começo, eu me sentia diferente deles. Eles todos tinham família, casa, lugar certo no mundo. Eu era só uma menina largada ali, sem saber se era temporário ou para sempre. Durante o recreio, ficava sentada sozinha debaixo da jabuticabeira, olhando para a estrada que levava embora da vila, esperando ver uma charrete conhecida aparecendo na curva. Por que você não brinca com a gente? Perguntou Roberto um dia, chegando perto de mim com uma bola feita de meias velhas. Não sei, respondi, abraçando minha boneca. Você está esperando alguém? Insistiu ele, olhando na direção da estrada. Não consegui responder. Como explicar para uma criança que eu estava esperando os pais que me abandonaram? Como dizer que não sabia se eles iam voltar algum dia? Roberto se sentou ao meu lado debaixo da árvore. Ele tinha um jeito maduro para a idade dele. Parecia entender coisas que os outros meninos não entendiam. Meu pai me contou que você veio de longe, ele disse, arrancando uma folhinha do chão. Que seus pais te trouxeram aqui para você ter uma vida melhor. Você acha que eles vão voltar? Perguntei com a voz bem baixinha. Roberto ficou quieto um tempão. Depois falou, não sei, mas sei que Dona Rosa cuida bem de você e que a gente pode ser seus amigos enquanto isso. Foi a primeira vez que alguém da minha idade falou comigo de igual para igual sobre o que estava acontecendo. Roberto não tentou me enganar dizendo que tudo ia ficar bem logo. Ele foi honesto, do jeito que só criança sabe ser. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas pessoas ao meu redor. Dona Rosa, que acordava antes do sol para fazer pão fresco e nunca reclamava de ter mais uma boca para alimentar. Seu Carlos, que sempre encontrava um tempinho para me mostrar como bater o martelo no couro ou como enfiar a linha na agulha. Professora Helena, que tinha paciência infinita para me ensinar as primeiras letras. E percebi uma coisa curiosa. Eles não me tratavam como uma coitadinha abandonada. Eles me tratavam como se eu sempre tivesse pertencido àquele lugar, como se fosse natural eu estar ali. Isso me confundia e me consolava ao mesmo tempo. À noite, quando Dona Rosa me colocava para dormir, ela sempre sentava na beirada da cama e contava histórias. Não eram histórias de livros, eram histórias da vida dela, das pessoas que tinha conhecido, dos lugares por onde tinha passado. Sabe, Emília, ela dizia, alisando meu cabelo, a vida às vezes leva a gente por caminhos que a gente não escolheu. Mas nesses caminhos a gente sempre encontra pessoas especiais, pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa importante. O que essas pessoas vão me ensinar? Eu perguntava. Ah, isso você só vai descobrir com o tempo, minha pequena. Mas tenho certeza de que tem muita coisa boa esperando por você. Eu ficava deitadinha, ouvindo o barulho do vento balançando as cortinas de chitão da janela, tentando acreditar nas palavras da Dona Rosa. Às vezes conseguia, às vezes não. Mas pelo menos não me sentia mais completamente sozinha no mundo. Era como se eu estivesse aprendendo que existiam diferentes tipos de família. Não só aquela em que a gente nasce, mas também aquela que a gente vai encontrando pelo caminho, feita de pessoas que escolhem cuidar da gente mesmo sem ter obrigação nenhuma. Ainda sentia falta dos meus pais todos os dias. Ainda acordava às vezes no meio da noite chamando pela mamãe. Mas começava a perceber que talvez, só talvez, eu pudesse encontrar um lugarzinho naquele mundo novo que tinha se aberto para mim. Com o passar das semanas, fui me acostumando com a rotina da vila. Era bem diferente da vida que eu tinha com meus pais, mais cheia de gente, mais movimentada. Todo mundo conhecia todo mundo ali, e parecia que as notícias voavam de casa em casa mais rápido que os passarinhos. Dona Rosa tinha seus jeitos de fazer as coisas.
Acordava sempre quando o primeiro raio de sol entrava pela janela da cozinha e já começava a mexer com os afazeres. O barulho dela preparando o café era meu despertador natural. Primeiro, ouvia o estalar da lenha no fogão, depois o chiado da chaleira fervendo e, por fim, aquele cheiro gostoso de café torrado se espalhando pela casa toda. "Bom dia, minha florzinha", ela sempre dizia quando eu aparecia na cozinha, ainda com os cabelos despenteados e esfregando os olhos. "Dormiu bem? Sonhou com coisa boa?" No começo, eu só balançava a cabeça e ficava quietinha. Mas aos poucos, fui percebendo que Dona Rosa realmente se importava com as respostas. Ela parava o que estava fazendo e prestava atenção no que eu falava, por mais simples que fosse. O café da manhã era sagrado na casa dela. Sempre pão quentinho que ela fazia no forno de barro, manteiga que ela mesma batia do leite da vaca do seu Carlos e um café com leite que tinha o gosto mais gostoso que já provei na vida. Era diferente do que mamãe fazia, mas tinha seu próprio carinho, sua própria magia. "A receita desse pão eu aprendi com minha mãe", ela me contou um dia, enquanto sovava a massa na tábua de madeira. E ela aprendeu com a mãe dela. É uma receita que passa de mãe para filha há muito tempo. Ficava olhando aquelas mãos experientes, trabalhando a massa, transformando farinha, água e amor em algo que alimentava o corpo e aquecia o coração. Tinha uma poesia naqueles gestos simples, uma sabedoria que só as mulheres que já viveram muito conseguem ter. Depois do café, Dona Rosa me acompanhava até a escola. Era uma caminhada gostosa pela vila toda. Passávamos pela casa do seu Carlos, que sempre acenou da porta da oficina, pelo coreto onde às vezes tinha música aos domingos, pela igrejinha pequena onde Dona Rosa parava rapidinho para fazer uma oração. "Que Deus proteja a nossa menina hoje", ela sussurrava, fazendo o sinal da cruz. E eu sentia um quentinho no peito, como se realmente alguma proteção especial estivesse me envolvendo. A escola era pequena, só uma sala grande com carteiras de madeira e um quadro negro que professora Helena mantinha sempre limpinho. Tinha cheiro de giz e de papel novo, cheiro de conhecimento esperando para ser descoberto. As janelas davam para um pátio com 2 árvores grandes onde a gente brincava na hora do recreio. Professora Helena era muito paciente comigo. Percebia que eu estava atrasada em relação às outras crianças, mas nunca me fez sentir burra ou incapaz. Pelo contrário, ela sempre encontrava um jeito de me explicar as coisas de uma forma que eu conseguisse entender. "Vamos devagar, Emília", ela dizia quando eu empacava numa palavra difícil. "Cada letra tem seu tempo para ser aprendida, como cada flor tem seu tempo para desabrochar." Roberto virou meu companheiro de estudos. Ele já sabia ler muito bem e sempre se oferecia para me ajudar com as lições. Sentávamos juntos debaixo da jabuticabeira e ele me ensinava a juntar as letras para formar palavras, as palavras para formar frases. "Olha só", ele dizia, apontando para uma palavra no livro. "Essa aqui é casa. C-A-S-A. Igual a casa da Dona Rosa onde você mora." Era mágico ver aqueles desenhinhos se transformando em significados, em coisas que eu conhecia e entendia. Cada palavra nova que eu aprendia era como ganhar um presente especial. Lúcia gostava de me mostrar os desenhos que ela fazia na areia. Eram sempre flores, borboletas, corações. Ela era tímida para falar, mas se expressava bem através dos desenhos. Às vezes eu tentava copiar o que ela fazia, mas nunca ficava tão bonito quanto o dela. "Não precisa ficar igual ao meu", ela me disse um dia, com aquela voz baixinha dela. "O importante é que seja seu." Paulo, o menino mais novo, sempre me seguia por todo lado. Era danado para fazer perguntas sobre tudo. "Por que o céu é dessa cor? Por que as árvores têm folhas? Por que você veio morar aqui?" Às vezes eu não sabia as respostas, mas gostava da curiosidade dele, da forma como ele olhava o mundo com aqueles olhos cheios de espanto. Depois da escola, Dona Rosa sempre me esperava no portão. Voltávamos para casa, conversando sobre o que eu tinha aprendido naquele dia. Ela ouvia tudo com atenção, como se cada pequena conquista minha fosse a coisa mais importante do mundo. "Aprendi a escrever flor hoje", eu contava, orgulhosa. "Que maravilha, minha pequena!
Amanhã você escreve essa palavra para mim numa folha de papel, pode ser? À tarde, enquanto Dona Rosa costurava ou cozinhava, eu ficava no quintal brincando ou ajudando com pequenas tarefas. Aprendia a estender roupa no varal, a alimentar as galinhas, a regar as plantas do jardim. Eram atividades simples, mas que me faziam sentir útil, parte daquele lar. Seu Carlos às vezes vinha conversar comigo no quintal. Trazia sempre alguma coisa interessante para me mostrar. Um sapato que tinha consertado, uma ferramenta diferente, uma história de alguém da vila. Sabe, menina, ele me disse um dia, consertando a sandália da Dona Rosa. Cada pessoa que passa pela nossa vida deixa uma marca. Às vezes a gente não percebe na hora, mas depois, lá na frente, a gente entende por que aquela pessoa estava ali. Eu não compreendia completamente o que ele queria dizer, mas guardava aquelas palavras no coração, como se fossem sementes que um dia iam germinar e fazer sentido. As noites eram o momento mais difícil para mim. Era quando a saudade apertava mais forte, quando eu pensava nos meus pais e me perguntava se eles também sentiam minha falta. Dona Rosa percebia minha tristeza e sempre arranjava alguma coisa para me distrair. Que tal se a gente fizer uns bolinhos de chuva para amanhã? Ela sugeria. Você pode me ajudar a mexer a massa. E lá íamos nós para a cozinha, eu em pé numa cadeira para alcançar a mesa, mexendo a massa enquanto ela me contava histórias da juventude dela. Era reconfortante ouvir sobre outras pessoas, outras vidas, outros tempos. Me fazia lembrar que o mundo era maior que minha dor. Aos poucos, aquela casa foi virando mais familiar. Eu sabia onde cada coisa ficava, conhecia cada cantinho, cada cheiro, cada barulhinho. Tinha meu lugar na mesa, minha gaveta no guarda-roupa, meu cantinho preferido no sofá da sala. Era como se eu estivesse construindo raízes devagarzinho, mesmo sem perceber. Mas ainda assim, toda vez que ouvia o barulho de uma carroça na estrada, meu coração disparava. Será que eram eles? Será que tinham voltado para me buscar? Corria até a janela, esperançosa, mas nunca era. Eram sempre outros viajantes, outros destinos, outras histórias. Dona Rosa notava esses momentos de expectativa seguidos de decepção. Nunca dizia nada, mas sempre aparecia do meu lado com um cafunézinho, um abraço, uma palavra carinhosa que me ajudava a voltar para o presente, para aquela vida nova que estava se construindo dia após dia. Foi numa manhã de domingo, quando o sino da igrejinha estava chamando para a missa, que tudo começou a mudar. Eu estava ajudando Dona Rosa a arrumar as flores do altar. Ela sempre cuidava da decoração da igreja. Quando ouvi uma conversa que me gelou o sangue. 2 senhoras da vila estavam cochichando perto dos bancos da frente, achando que ninguém estava prestando atenção. Mas criança tem ouvido fino para essas coisas, né, minha filha? Principalmente quando o assunto é sobre a gente. Coitada da Rosa, disse uma delas baixinho. Pegou mais essa responsabilidade nas costas e olha a idade que já está. Pois é, respondeu a outra, balançando a cabeça. E a menina nem é parente dela. Quem garante que esses pais vão voltar mesmo? Pode ser que tenham abandonado a criança de vez. Minha mão tremeu tanto que derrubei um vaso com margaridas no chão da igreja. O barulho ecoou por toda a nave e todo mundo olhou para mim. Dona Rosa veio correndo, preocupada. O que foi, minha flor? Você está pálida. Não consegui responder. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Quem garante que esses pais vão voltar mesmo? Será que era verdade? Será que mamãe e papai tinham me abandonado para sempre? Durante a missa toda, não consegui prestar atenção em nada que o padre falava. Ficava olhando para a imagem de Nossa Senhora no altar, pedindo uma resposta, um sinal, qualquer coisa que me dissesse se meus pais ainda pensavam em mim. Depois da igreja, no caminho para casa, Dona Rosa percebeu que eu estava diferente. Aconteceu alguma coisa lá na igreja, Emília? Você ficou muito quietinha. Não tive coragem de contar o que tinha ouvido. Como ia dizer para ela que as pessoas achavam que ela estava carregando um peso desnecessário? Como ia repetir aquelas palavras cruéis sobre meus pais? Não foi nada, menti. Só estou com dor de cabeça. Mas Dona Rosa conhecia a criança melhor do que eu imaginava. Pelo resto do dia, ela ficou me observando com aqueles olhos sábios dela,
esperando o momento certo para conversar comigo. Nos dias seguintes, comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O jeito como algumas pessoas da vila olhavam para mim quando passávamos na rua. Os sussurros que paravam quando eu chegava perto. As conversas que mudavam de assunto quando eu aparecia. Na escola, Roberto notou minha inquietação. Você está estranha, Emília, ele disse durante o recreio. Aconteceu alguma coisa? Roberto, perguntei com o coração apertado. Você acha que meus pais vão voltar para me buscar? Ele ficou quieto por um tempo, brincando com uma pedrinha na terra. Não sei, respondeu, honesto como sempre. Mas sei que não importa. Você tem a Dona Rosa agora, tem a gente. Não está sozinha. Mas eu me sentia sozinha, mais sozinha do que nunca. Porque agora não era só a saudade dos meus pais que me doía, era também a incerteza, a dúvida que tinha se instalado no meu peito como um bicho roendo por dentro. Comecei a prestar atenção nos gastos da Dona Rosa. Na comida extra que ela comprava, na roupa que ela estava costurando para mim, no material escolar que ela havia providenciado. Será que tudo aquilo estava pesando no orçamento dela? Será que eu estava sendo um estorvo? Dona Rosa, perguntei uma tarde enquanto ela remendava uma meia, quanto custa para me manter aqui? Ela parou de costurar e me olhou com surpresa. Que pergunta estranha é essa, minha pequena? É que eu ouvi umas pessoas falando que eu dou muito trabalho, que custa caro ter uma criança em casa. Dona Rosa largou a costura na mesa e veio se sentar ao meu lado no sofá. Pegou minhas mãos pequenas entre as dela, que eram ásperas, mas quentes. Emília, olha para mim, ela disse com a voz firme. Quero que você grave bem essas palavras. Você não é um peso, você não é um problema, você não custa nada que eu não possa dar. Você é uma bênção na minha vida, entendeu? Mas as pessoas falam muita coisa, minha filha. Nem tudo que se fala por aí é verdade ou é importante. O que importa é o que a gente sente aqui dentro, ela disse, colocando a mão no peito. E aqui dentro eu sinto que você chegou na minha vida quando eu mais precisava. Mesmo assim, a semente da dúvida tinha sido plantada. Comecei a me comportar de forma diferente, tentando ser a menina mais obediente do mundo, como se isso pudesse garantir que eu não seria mandada embora. Ajudava em tudo na casa, mesmo nas tarefas que eram difíceis para minha idade. Levantava cedo para ajudar Dona Rosa a preparar o café. Varria o quintal sem ninguém mandar. Estudava com tanta dedicação que professora Helena chegou a perguntar se eu estava me sentindo bem. A Emília está diferente, ela comentou com Dona Rosa quando veio buscá-la na escola. Mais séria, mais preocupada. Ela está tendo algum problema em casa? Dona Rosa balançou a cabeça, mas vi que ela ficou pensativa. Uma noite, quando ela foi me dar boa noite, eu não consegui mais segurar. Dona Rosa, falei, com a voz embargada, se meus pais não voltarem nunca, a senhora vai me mandar embora também? O silêncio que se fez naquele quarto foi um dos mais longos da minha vida. Via os olhos da Dona Rosa brilhando no escuro, como se ela estivesse segurando lágrimas. Oh, minha menina, ela sussurrou, me puxando para um abraço apertado. De onde você tirou essa ideia? As pessoas falam que a senhora já está velha para cuidar de criança, que eu vou dar muito trabalho quando crescer, que... Chiu, ela me interrompeu, fazendo carinho no meu cabelo. Não quero mais ouvir essas bobagens. Vou te contar uma coisa, Emília, e quero que você guarde bem. O dia que você chegou aqui foi o dia mais feliz que tive em muito tempo. Esta casa estava muito silenciosa, muito vazia. Você trouxe vida para estes velhos cômodos. Mas se meus pais voltarem... Se seus pais voltarem, vamos conversar com eles. Mas se não voltarem, você tem um lar aqui pelo tempo que quiser. Não importa o que as pessoas digam. Naquela noite, dormi um pouco mais tranquila. Mas a tensão tinha se instalado. Eu sabia que havia questões no ar que nem Dona Rosa nem eu conseguíamos controlar completamente. E pela primeira vez desde que tinha chegado na vila, comecei a me perguntar não só sobre o passado, mas também sobre o futuro. O que ia acontecer comigo quando eu crescesse? E se Dona Rosa ficasse doente?
E se as pessoas da vila convencessem ela de que eu era realmente um peso? Eram perguntas difíceis demais para uma menina da minha idade, mas elas tinham começado a brotar no meu coração como ervas daninhas, ameaçando sufocar a paz que eu estava começando a construir naquele lugar. O pior de tudo era perceber que, pela primeira vez desde que tinha chegado ali, eu não estava mais pensando apenas em voltar para meus pais. Estava pensando em ficar. E isso me assustava tanto quanto a possibilidade de ter que ir embora. Quando o tempo estava fechado e eu estava ajudando Dona Rosa a organizar o baú de roupas antigas, que encontrei a primeira pista sobre meu passado. Ela tinha saído para buscar lenha seca no quintal dos fundos, e eu fiquei sozinha, mexendo nos tecidos que cheiravam a lavanda e a tempo. No fundo do baú, embaixo de uns lençóis bordados, minha mão tocou em algo que parecia papel. Puxei com cuidado e vi que era uma carta. Meu coração disparou quando reconheci a letra da minha mãe na frente do envelope. Para Rosa, com gratidão. Olhei para a porta da cozinha, ouvindo o barulho da chuva e dos passos da Dona Rosa lá fora. Sabia que não devia ler, mas era sobre mim, sobre minha família. Precisava saber. Com as mãos tremendo, abri a carta e li as palavras que mudaram tudo. Querida Rosa, não temos palavras para agradecer sua bondade em receber nossa Emília. Sabemos que é muito pedir, mas não temos escolha. A situação aqui ficou impossível. José perdeu o trabalho na fazenda e eu estou doente, muito doente. Os médicos da cidade grande disseram que preciso de tratamento urgente, mas não temos dinheiro nem para nossa própria comida, quanto mais para levar uma criança conosco. Emília merece uma chance melhor do que podemos dar agora. Por favor, cuide dela como se fosse sua. Um dia, quando conseguirmos nos reerguer, voltaremos para buscar nossa menina. Até lá, que Deus a abençoe por essa caridade. Com todo o nosso amor e gratidão, Maria. A carta caiu das minhas mãos como folha seca. Minha mãe estava doente. Papai tinha perdido o emprego. Eles não me abandonaram por não me amarem. Eles me deixaram porque não tinham como cuidar de mim. Comecei a chorar, mas não era só tristeza. Era alívio misturado com dor, entendimento misturado com mágoa. Eles me amavam sim, mas isso não diminuía a dor de ter sido deixada para trás. Emília, o que foi, minha filha? Dona Rosa tinha voltado e me encontrado ali no chão, com a carta na mão e o rosto molhado de lágrimas. Ela olhou para o papel, suspirou fundo e veio se sentar ao meu lado. Você leu a carta da sua mãe. Não era pergunta, era constatação. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Há quanto tempo a senhora sabia disso? Consegui perguntar por fim. Desde o primeiro dia, minha pequena. Seus pais me explicaram a situação antes de ir embora. Pediram para eu não contar nada para você até que fosse a hora certa. E quando seria a hora certa? Perguntei, com uma pontada de raiva na voz. Dona Rosa passou a mão no meu cabelo molhado de chuva e lágrimas. Não sei, filha. Talvez quando você fosse mais velha, ou talvez quando eles mandassem notícias. Mas já faz tanto tempo sem saber nada deles. Mamãe estava muito doente? Estava sim, muito magra, muito fraca, tossia muito e tinha febres constantes. E se ela tiver morrido? E se papai não conseguir trabalho nunca mais? Dona Rosa me puxou para um abraço apertado. Não sabemos, minha flor, e talvez nunca saibamos. Por isso é que eu não queria que você soubesse ainda. Não queria ver você sofrendo com essas dúvidas. Mas saber a verdade, mesmo doendo, era melhor do que viver na incerteza. Pelo menos agora eu entendia. Meus pais não me rejeitaram. Eles fizeram o que acharam melhor para mim, mesmo que tenha sido a coisa mais difícil da vida deles. Eles disseram quando iam voltar? Disseram que voltariam quando conseguissem se reerguer. Mas isso foi há muito tempo, Emília. Muito tempo mesmo. Nos dias que se seguiram, fiquei pensando muito naquela carta. Era como se uma peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida tivesse se encaixado, mas a imagem final ainda estava confusa e incompleta. Na escola, Roberto notou que eu estava diferente de novo. Você descobriu alguma coisa sobre seus pais? Perguntou durante o recreio. Contei para ele sobre a carta, sobre a doença da minha mãe,
sobre as dificuldades que eles estavam passando. Roberto ouviu tudo em silêncio, como sempre fazia quando o assunto era sério. Pelo menos agora você sabe que eles te amam, ele disse por fim. Mas isso não muda o fato de que eles foram embora. Não muda, mas muda o motivo, e às vezes o motivo faz toda a diferença. Professora Helena também percebeu minha inquietação. Depois da aula, ela me chamou para conversar. Emília, você quer me contar o que está te preocupando? Talvez eu possa ajudar. Ela era jovem, mas tinha uma sabedoria que ia além da idade. Contei sobre a carta, sobre as descobertas, sobre como me sentia confusa entre o alívio e a mágoa. Sabe, ela disse, organizando alguns livros na mesa. Às vezes os adultos tomam decisões que machucam as crianças, mesmo quando estão tentando protegê-las. Seus pais provavelmente sofreram tanto quanto você quando tiveram que tomar essa decisão. Mas por que não me explicaram na época? Porque você era muito pequena para entender. E porque talvez eles próprios não soubessem se estavam fazendo a coisa certa. Aquela conversa me fez pensar em como os adultos também podem se sentir perdidos. Também podem ter medo. Também podem não saber qual é a decisão certa. Até então, eu via meus pais como pessoas que tinham todas as respostas. Descobrir que eles também eram frágeis, também podiam estar desesperados, era ao mesmo tempo decepcionante e libertador. Naquela noite, Dona Rosa sentou na beirada da minha cama como sempre fazia, mas desta vez eu tinha perguntas diferentes para fazer. Dona Rosa, a senhora acha que eles sofreram quando me deixaram aqui? Tenho certeza que sim, minha filha. Vi o jeito como sua mãe chorou quando foi embora. Vi como seu pai evitava olhar para trás. Não foi fácil para eles. E a senhora não ficou brava por eles jogarem essa responsabilidade em cima da senhora? Dona Rosa sorriu, aquele sorriso doce que iluminava o rosto inteiro. Sabe, Emília, quando a gente fica mais velha, a gente entende que Deus coloca pessoas no nosso caminho quando a gente mais precisa. Eu estava precisando de propósito, de amor, de movimento nesta casa. Você me trouxe tudo isso. Mesmo sabendo que talvez eles nunca voltem. Mesmo sabendo. Porque o amor que eu sinto por você não depende de eles voltarem ou não. Você entende isso? Não entendia completamente naquela época, mas estava começando a perceber que existiam diferentes tipos de amor, diferentes formas de construir uma família. Que às vezes a gente encontra paz do coração quando os pais do sangue não podem estar presentes. A carta da minha mãe mudou alguma coisa dentro de mim. Não era mais a menina que foi simplesmente abandonada. Era a menina cujos pais fizeram um sacrifício enorme porque a amavam e queriam o melhor para ela. Era uma dor diferente, mais complexa, mas também mais humana. E pela primeira vez desde que tinha chegado naquela vila, comecei a pensar que talvez minha história não fosse só sobre esperar meus pais voltarem. Talvez fosse também sobre construir uma vida nova, com pessoas novas, mas sem esquecer de onde eu vim. Depois de descobrir a carta da minha mãe, tudo mudou dentro de mim. Era como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto escuro. Eu conseguia ver melhor, mas as sombras também ficaram mais definidas, mais assustadoras. Comecei a ter pesadelos quase toda a noite. Sonhava com minha mãe tossindo sangue, com meu pai procurando trabalho debaixo de chuva, com os dois passando fome numa cidade grande e fria. Acordava suada, chamando por eles, e Dona Rosa sempre aparecia no meu quarto para me acalmar. Foi só um sonho ruim, minha flor, ela dizia, sentando na beirada da cama e fazendo cafuné no meu cabelo. Está tudo bem, você está segura aqui. Mas eu não me sentia segura. Me sentia dividida entre dois mundos. O mundo da vila, onde eu estava aprendendo a ser feliz, e o mundo dos meus pais, onde eles talvez estivessem sofrendo longe de mim. Na escola, minha concentração tinha ido embora. Professora Helena me chamava 3, 4 vezes até eu perceber que estava falando comigo. Ficava olhando pela janela, imaginando minha mãe numa cama de hospital, sozinha, sem ninguém para cuidar dela. Emília, disse professora Helena um dia, depois que a aula tinha terminado. Você quer conversar sobre o que está acontecendo? Posso ver que você está sofrendo. Professora? Perguntei com a voz trêmula.
Como é que a gente faz para parar de se preocupar com pessoas que estão longe? Ela suspirou e veio se sentar ao meu lado na carteira. É uma das coisas mais difíceis do mundo, Emília. Amar alguém que está longe é carregar um peso constante no coração. Às vezes, eu me sinto culpada por estar bem aqui, enquanto eles podem estar passando necessidade. E às vezes você se sente culpada por estar gostando da sua vida aqui, não é? Ela tinha acertado em cheio. Era exatamente isso que me atormentava. Como eu podia rir das brincadeiras do Roberto, como eu podia sentir prazer em aprender coisas novas, como eu podia me sentir em casa na casa da Dona Rosa, sabendo que meus pais talvez estivessem sofrendo? É normal sentir isso, disse professora Helena. Mas você precisa entender que viver bem não é uma traição aos seus pais. Pelo contrário, é honrar o sacrifício que eles fizeram por você. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante dias. Será que era verdade? Será que ser feliz era uma forma de honrar meus pais? Em casa, Dona Rosa começou a notar mudanças no meu comportamento. Eu estava comendo menos, falando menos, sorrindo menos. Até minhas brincadeiras com as outras crianças tinham perdido a graça. Minha pequena, ela disse uma tarde, enquanto eu ajudava ela a dobrar roupas. Desde que você leu aquela carta, parece que um pedaço da sua alegria foi embora. É que eu fico pensando neles o tempo todo, Dona Rosa. Será que mamãe melhorou? Será que papai conseguiu trabalho? Será que eles têm onde dormir? Dona Rosa parou de dobrar as roupas e me olhou com aqueles olhos cheios de compreensão. Filha, essas perguntas não têm resposta, e ficar remoendo elas vai te deixar doente de tanto sofrimento. Mas como é que eu faço para não pensar? Não é para não pensar, Emília. É para pensar diferente. Em vez de imaginar o pior, que tal imaginar que eles estão bem? Que tal usar essa energia de preocupação para viver a vida que eles quiseram te dar? Mas era mais fácil falar do que fazer. A culpa tinha se instalado no meu peito como um bicho que roía por dentro. Culpa por estar numa casa quentinha enquanto eles talvez estivessem passando frio. Culpa por ter comida todo dia enquanto eles talvez estivessem com fome. Culpa por estar aprendendo a ler e escrever enquanto eles talvez nem estivessem vivos para ver meu progresso. Roberto, sempre tão observador, percebeu minha mudança e resolveu tomar uma atitude. Você não está mais a mesma desde que descobriu sobre a carta, ele disse durante o recreio. Está ficando triste igual era quando chegou aqui. É que agora eu sei que eles estavam sofrendo quando me trouxeram, e talvez ainda estejam. E daí? A pergunta dele me pegou de surpresa. Como assim? E daí? E daí que eles estavam sofrendo? Isso muda alguma coisa no que você pode fazer agora? Não, mas... Então para que ficar se torturando com isso? Você acha que eles queriam que você fosse infeliz aqui? Roberto tinha um jeito direto de falar que às vezes doía, mas que também abria os olhos da gente. Será que meus pais realmente queriam que eu fosse infeliz? Será que o sofrimento deles significava que eu tinha que sofrer também? Naquela noite, Dona Rosa me chamou para sentar com ela na varanda. O céu estava cheio de estrelas e o cheiro de jasmim do quintal perfumava o ar da noite. Emília, ela disse, vou te contar uma história. Quando eu era mais nova, perdi minha primeira filha logo depois que ela nasceu. Fiquei inconsolável, achando que nunca mais ia conseguir ser feliz. Mas sabe o que uma senhora mais velha me disse? Balancei a cabeça que não. Ela disse, Rosa, você honra os mortos vivendo bem, não morrendo junto com eles. E eu acho que isso vale para os vivos também. Você honra seus pais sendo feliz, não se martirizando. Mas como é que eu faço para parar de me sentir culpada? Primeiro, aceitando que você tem direito à felicidade, mesmo quando as pessoas que você ama estão longe. Segundo, entendendo que carregar culpa não vai ajudar seus pais em nada. Dona Rosa pegou minha mão e apontou para o céu estrelado. Vê aquelas estrelas? Elas brilham mesmo quando não conseguimos vê-las durante o dia. O amor dos seus pais por você é igual, está sempre lá, mesmo quando você não consegue sentir. E eles ficaram felizes, sabendo que você está bem cuidada. Aquela conversa na varanda foi um divisor de águas para mim.
Ainda demorou um tempo para eu conseguir controlar completamente a culpa e a preocupação. Mas comecei a entender que tinha escolhas a fazer. Podia escolher ficar presa na dor e na incerteza, ou podia escolher viver a vida que meus pais tinham querido me dar. Podia escolher honrar o sacrifício deles sendo infeliz, ou podia honrar sendo grata pelas oportunidades que eles me proporcionaram. Não foi fácil, mas aos poucos comecei a me permitir ser feliz de novo. Voltei a prestar atenção nas aulas, voltei a brincar com as outras crianças, voltei a ajudar Dona Rosa com prazer em vez de obrigação. E descobri uma coisa interessante. Quando eu estava bem, conseguia lembrar dos meus pais com mais carinho e menos dor. Conseguia imaginar minha mãe sorrindo ao saber que eu estava aprendendo a ler. Conseguia imaginar meu pai orgulhoso ao saber que eu estava sendo uma boa menina. A carta da minha mãe continuava guardada no meu coração, mas agora ela não era mais uma fonte só de dor. Era também uma prova de amor, uma explicação que me libertava da sensação de ter sido rejeitada. E aos poucos, muito devagar, comecei a construir uma nova relação com minha própria história. Uma relação onde o amor dos meus pais biológicos e o amor da Dona Rosa podiam coexistir sem competir, onde o passado e o presente se harmonizavam em vez de se contradizer. Foi quando eu já estava me sentindo mais em paz com minha situação que chegaram as notícias que bagunçaram tudo de novo. Era uma manhã de sábado e eu estava no quintal ajudando Dona Rosa a estender as roupas no varal, quando seu Carlos apareceu no portão com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Rosa, ele chamou, com a voz estranha. Preciso falar com você. É urgente. Dona Rosa largou o lençol que estava estendendo e foi até o portão. Eles conversaram em sussurros por alguns minutos, mas eu consegui captar algumas palavras. Autoridades, verificação, documentos. Meu sangue gelou. Emília, Dona Rosa me chamou forçando um sorriso. Vem cá, minha flor. Caminhei até eles com as pernas bambas, sentindo que mais uma vez minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O que foi, Dona Rosa? Seu Carlos tirou o chapéu e passou a mão nos cabelos grisalhos. Menina, chegaram umas pessoas da cidade na vila hoje cedo. Eles estão perguntando sobre você, sobre sua situação aqui. Que tipo de pessoas? Perguntei, mesmo já imaginando a resposta. Gente do governo, do juizado. Parece que alguém denunciou que você está morando aqui sem os papéis em ordem. Dona Rosa ficou pálida e se apoiou no portão. Como assim denunciou? Bem, seu Carlos explicou, desconfortável. Tem gente na vila que acha que a situação não está regular. Uma criança morando com alguém que não é parente, sem documentação oficial. Mas não precisei perguntar quem tinha feito a denúncia. Sabia que eram as mesmas pessoas que cochichavam na igreja, que me olhavam com desconfiança, que sempre questionaram se Dona Rosa deveria ter me acolhido. E o que isso significa? Perguntei com a voz trêmula. Seu Carlos e Dona Rosa trocaram um olhar carregado de preocupação. Significa que eles vão querer conversar com você, ver suas condições aqui, entender a situação toda, disse Dona Rosa tentando manter a calma. E dependendo do que decidirem... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Dependendo do que decidissem, eu poderia ser levada dali, para onde ninguém sabia. O resto daquele sábado passou num borrão de ansiedade. Dona Rosa tentava me tranquilizar, mas eu via a preocupação estampada no rosto dela. Ela organizou todos os papéis que tinha sobre mim. A carta dos meus pais, os registros da escola, tudo que pudesse provar que eu estava sendo bem cuidada. Eles não podem me levar, podem? Perguntei enquanto a ajudava a separar os documentos. Não sei, minha pequena, mas vamos mostrar para eles que você tem um lar aqui, que está bem, que está estudando. E se não for suficiente? Dona Rosa parou o que estava fazendo e me puxou para um abraço. Então vamos lutar, Emília, vamos lutar com todas as forças. Na escola da segunda-feira, a notícia já tinha se espalhado. Algumas crianças me olhavam com pena, outras com curiosidade. Roberto veio direto falar comigo. É verdade que vão te levar daqui? Não sei. Espero que não. Meus pais falaram que tem gente dizendo que você devia estar num orfanato com outras crianças como você. A palavra
Orfanato me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha ouvido histórias sobre esses lugares. Crianças amontoadas, pouco carinho, pouca atenção individual. Era o meu pior pesadelo se tornando realidade. Eu não quero ir para um orfanato, Roberto. Quero ficar aqui, com Dona Rosa. Então a gente tem que fazer alguma coisa. O quê? Somos só crianças. Roberto ficou pensativo por um momento. A gente pode mostrar para essas pessoas que você é feliz aqui, que está bem cuidada. A professora Helena pode ajudar também. Professora Helena, que tinha ouvido nossa conversa, se aproximou. Do que vocês estão falando? Contamos sobre a visita das autoridades, sobre a possibilidade de eu ser levada dali. Ela ficou visivelmente perturbada. Isso é um absurdo, disse ela. Você está prosperando aqui, Emília. Suas notas melhoraram muito, você se adaptou bem. Vou escrever uma carta recomendando que você permaneça com Dona Rosa. Mas eu sabia que cartas e boas intenções talvez não fossem suficientes contra a burocracia e os preconceitos das pessoas. Na terça-feira, as autoridades finalmente chegaram. Eram 2 homens de terno e uma mulher séria com prancheta na mão. Vieram até a casa da Dona Rosa e pediram para conversar comigo a sós. Então você é a Emília, disse a mulher, sentando numa cadeira na sala. Como você se sente morando aqui? Me sinto bem, respondi, tentando controlar o tremor na voz. E seus pais? Quando foi a última vez que você teve contato com eles? Nunca mais os vi desde que me trouxeram aqui. E isso não te deixa triste? Era uma pergunta armadilha. Se eu dissesse que sim, poderiam argumentar que eu não estava bem adaptada. Se dissesse que não, poderiam dizer que eu estava sendo influenciada. Fico triste, sim, mas Dona Rosa cuida muito bem de mim. Ela é como uma vovó para mim. Um dos homens anotou alguma coisa num papel. E na escola? Como você está se saindo? Bem, professora Helena diz que sou uma boa aluna. Eles fizeram mais perguntas sobre minha rotina, sobre meu relacionamento com Dona Rosa, sobre meus planos para o futuro. Cada resposta que eu dava parecia ser pesada e medida, como se meu destino dependesse das palavras certas. Depois de conversarem comigo, eles falaram com Dona Rosa. Eu fiquei no quintal, tentando ouvir alguma coisa, mas só conseguia captar murmúrios e tom sério das vozes. Quando finalmente foram embora, Dona Rosa voltou para dentro com o rosto fechado. E então? Perguntei, com o coração na garganta. Eles vão analisar a situação e dar uma resposta em alguns dias. Disseram que precisam verificar se tenho condições adequadas para cuidar de você a longo prazo. E você tem? Dona Rosa me olhou com uma mistura de determinação e medo. Tenho amor, tenho disposição, tenho uma casa. Se isso não for suficiente para eles... Ela não terminou a frase, mas eu sabia o que ela estava pensando. Se isso não fosse suficiente, eu seria levada para longe de tudo que tinha aprendido a amar naquela vila. Nos dias que se seguiram, a tensão na casa era palpável. Dona Rosa tentava manter a rotina normal, mas eu percebia como ela estava nervosa. Queimou o jantar 2 vezes, coisa que nunca acontecia. Acordava de madrugada e ficava na cozinha tomando chá e olhando para o nada. Eu também não conseguia dormir direito. Ficava imaginando como seria ser arrancada dali, como seria deixar Dona Rosa, seu Carlos, Roberto, professora Helena, todas as pessoas que tinham se tornado minha família. E pela primeira vez desde que chegara naquela vila, comecei a entender o que meus pais tinham sentido quando me deixaram ali. O desespero de não ter controle sobre o próprio destino, a angústia de não saber se as pessoas que você ama vão ficar bem. A diferença era que agora eu não era mais uma criança completamente indefesa. Eu tinha voz, tinha opiniões, tinha relacionamentos que podia defender, mas ainda assim eram os adultos que decidiriam meu futuro, e isso me fazia sentir pequena e impotente mais uma vez. A resposta das autoridades chegou numa quinta-feira chuvosa que parecia combinar perfeitamente com o clima pesado que tinha se instalado na nossa casa. Seu Carlos veio nos avisar que um dos homens de terno estava na prefeitura, querendo falar conosco. Eles tomaram uma decisão, disse ele, tirando o chapéu molhado.
Rosa, você precisa ir lá com a menina. Minha barriga revirou. Durante toda a caminhada até a prefeitura, Dona Rosa segurou minha mão com tanta força que quase doeu. Senti que ela estava tremendo, ou talvez fosse eu que estava tremendo tanto que parecia que ela também estava. Na prefeitura, o homem de terno nos recebeu numa sala pequena que cheirava a papel velho e poeira. Ele não sorriu nem uma vez. Bem, ele começou, ajeitando uns papéis na mesa. Depois de analisarmos a situação, chegamos a algumas conclusões. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. A menina está sendo bem cuidada, isso é evidente. Tem boa alimentação, está frequentando a escola, tem um ambiente limpo e seguro. Meu coração deu um pulinho de esperança. No entanto, continuou ele, e a palavra, no entanto, caiu sobre nós como uma pedra. A situação não está regulamentada. Não há documentação legal que permita à senhora manter a guarda da criança. Mas o que isso significa? Perguntou Dona Rosa, com a voz rouca. Significa que temos duas opções. Ou regularizamos a situação através de um processo de adoção, ou a criança será transferida para uma instituição adequada até que seus pais sejam localizados. Adoção. A palavra ecoou na minha cabeça como sino de igreja. Dona Rosa poderia me adotar? Qual seria o processo para a adoção? Perguntou ela, e eu senti um alívio imenso ao perceber que ela estava considerando essa possibilidade. Bem, a senhora teria que comprovar renda estável, passar por avaliação psicológica, ter a casa inspecionada regularmente. E há a questão da idade. Que questão da idade? O homem mexeu desconfortável nos papéis. A senhora já passou dos 60, não é? A lei prefere que adotantes sejam mais jovens, especialmente para crianças pequenas, que precisarão de cuidados por muitos anos ainda. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Era uma armadilha cruel. Dona Rosa era considerada jovem demais para ficar comigo informalmente, mas velha demais para me adotar oficialmente. E se eu não conseguir a adoção? Perguntou Dona Rosa, já sabendo a resposta. A menina será transferida para o orfanato da capital dentro de 2 semanas. Lá, ela receberá cuidados adequados e educação até completar a maioridade. 2 semanas. Só 2 semanas para me despedir de tudo que tinha aprendido a amar. Saímos da prefeitura em silêncio. A chuva tinha parado, mas o mundo parecia cinzento e sem cor. Dona Rosa caminhava devagar, como se cada passo doesse. Dona Rosa, consegui falar por fim. A senhora vai tentar a adoção? Ela parou de andar e se agachou na minha frente, ali mesmo no meio da rua. Minha filha, vou tentar tudo o que estiver ao meu alcance. Mas não posso te prometer nada. Sou uma mulher simples, sem muito dinheiro, sem muitos estudos. Talvez não seja o que eles consideram uma mãe adequada para você. Mas a senhora é a melhor mãe que eu podia ter, falei, começando a chorar. Dona Rosa me abraçou ali mesmo na rua, e ficamos assim por um tempo que parecia eterno e insuficiente ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou pela vila inteira. As reações foram as mais variadas. Algumas pessoas demonstraram apoio a Dona Rosa, seu Carlos, professora Helena, algumas vizinhas mais próximas. Outras pareciam satisfeitas com a decisão das autoridades. Era o que tinha que acontecer mesmo, ouvi uma senhora comentar no mercado. Criança tem que estar em lugar próprio para a criança. Roberto ficou indignado quando soube da decisão. Isso é uma injustiça, disse ele durante o recreio. Você é feliz aqui, está bem cuidada. Por que eles querem te tirar daqui? Porque as leis são diferentes da vida real, respondi, repetindo algo que tinha ouvido Dona Rosa falar. Mas a gente não pode fazer nada? Professora Helena, que tinha ouvido nossa conversa, se aproximou. Na verdade, disse ela, talvez a gente possa fazer alguma coisa, sim. Ela explicou que ia escrever uma carta detalhada sobre meu progresso na escola, meu comportamento, minha adaptação. Ia pedir para outras pessoas da vila fazerem o mesmo, testemunhos sobre como eu estava bem integrada na comunidade. Não sei se vai adiantar, ela admitiu, mas pelo menos vamos tentar mostrar que você pertence aqui. Dona Rosa também não ficou parada. Correu atrás de todos os papéis que podia conseguir. Organizou a documentação da casa,
Pediu ajuda para entender melhor o processo de adoção, mas eu via nos olhos dela que ela sabia que as chances eram pequenas. Emília, ela me disse uma noite, enquanto estávamos organizando minhas poucas roupas, se eu não conseguir te manter aqui, quero que você saiba uma coisa. Estes foram os anos mais felizes da minha vida. Não fala assim, Dona Rosa. A senhora vai conseguir. Talvez sim, talvez não. Mas mesmo que não consiga, o amor que sinto por você, ninguém vai poder tirar. E o amor que você sente por mim também vai continuar. Não importa onde você esteja. Era estranho como, diante da possibilidade de perder tudo, eu conseguia enxergar melhor o que tinha conquistado. A casa da Dona Rosa tinha se tornado meu lar de verdade. Aquelas pessoas tinham se tornado minha família de coração. A escola, a vila, até o cheiro da padaria do seu Carlos pela manhã. Tudo aquilo fazia parte de quem eu era agora. E a ideia de ser arrancada de tudo isso para viver num orfanato com dezenas de outras crianças, sem a atenção individual, sem o carinho personalizado, sem as conversas na varanda olhando as estrelas, era aterrorizante. Comecei a ter pesadelos de novo. Sonhava que chegava no orfanato e ninguém lembrava do meu nome. Sonhava que Dona Rosa ficava doente e morria de tristeza depois que eu fosse embora. Sonhava que meus pais finalmente voltavam para me procurar e não me encontravam. O pior de tudo era a sensação de impotência. Mais uma vez, meu destino estava sendo decidido por adultos que nem me conheciam direito, que não entendiam o que eu sentia, que seguiam regras frias em vez de olhar para a realidade da minha vida. Por que os adultos sempre acham que sabem o que é melhor para as crianças sem perguntar para elas? Perguntei para Roberto um dia. Por que eles acham que a gente é burra? Respondeu ele, chutando uma pedrinha. Acham que a gente não entende nada da vida. Mas a gente entende. A gente sabe quando está bem ou mal. Sabe quando está sendo amada ou não. Mas parece que isso não importa para eles. Faltando uma semana para o prazo dado pelas autoridades, Dona Rosa ainda não tinha conseguido reunir toda a documentação necessária para dar entrada no processo de adoção. E mesmo que conseguisse, não havia garantia nenhuma de que seria aprovada. Era como se eu estivesse vivendo em câmera lenta, saboreando cada momento que talvez fosse o último naquela casa, com aquelas pessoas, naquela vida que tinha construído pedrinha por pedrinha. E pela primeira vez na minha vida, comecei a entender que às vezes o amor não é suficiente. Que às vezes a burocracia e as regras são mais fortes que os sentimentos. Que às vezes as pessoas que querem nosso bem são impedidas de nos fazer bem por causa de leis que não conseguem enxergar o coração humano. Era uma lição dura demais para uma menina da minha idade. Mas a vida não pergunta se estamos prontos para aprender. Ela simplesmente nos ensina, querendo ou não. Foi na segunda-feira da última semana, faltavam apenas 6 dias para eu ser levada embora, que aconteceu algo que ninguém esperava. Eu estava na escola, tentando prestar atenção na aula de matemática, mas pensando só na mala pequena que Dona Rosa estava ajudando a arrumar em casa, quando professora Helena foi chamada para fora da sala. Ela voltou alguns minutos depois com uma expressão estranha no rosto. Não era tristeza, não era alegria, era algo que eu não conseguia decifrar. Emília, ela disse com a voz controlada, precisa vir comigo até a diretoria. Tem alguém lá querendo falar com você. Meu coração disparou. Será que as autoridades tinham vindo me buscar mais cedo? Será que não ia nem ter tempo de me despedir direito de Dona Rosa? Caminhei até a diretoria com as pernas bambas, me preparando para o pior. Mas quando abri a porta, não eram os homens de terno que estavam lá. Era meu pai. Ele estava mais magro, mais envelhecido, com roupas que pareciam velhas, mas limpas. Os cabelos tinham alguns fios brancos que não existiam quando ele me deixou ali. Mas era ele. Era realmente ele. Papai! Sussurrei, sem conseguir acreditar no que via. Ele se levantou da cadeira onde estava sentado e abriu os braços. Corri para ele como se fosse uma criança pequena de novo, mesmo já tendo crescido tanto naqueles anos todos. Minha princesinha, ele disse, me abraçando forte, e a voz dele estava embargada de choro. Como você cresceu, minha filha. Como você cresceu.
Ficamos abraçados por um tempo que parecia eterno, eu chorando, ele chorando, sem conseguir falar nada que fizesse sentido. Onde está mamãe? Perguntei por fim, olhando para a porta como se esperasse vê-la aparecer também. O rosto do papai se ensombreceu e ele me segurou pelas mãos. Sua mãe descansou, minha filha. Há 2 anos. A doença dela era muito grave e ela não resistiu. O mundo girou ao meu redor. Mamãe tinha morrido. Minha mãe tinha morrido e eu nem sabia, nem pude me despedir, nem pude dizer que a amava uma última vez. Ela sofreu? Perguntei com a voz quebrada. Não, pequenininha. No final foi tranquilo. E sabe qual foi a última coisa que ela disse? Que tinha certeza de que você estava bem, que estava crescendo forte e bonita. Chorei como não chorava há muito tempo. Chorei pela mãe que não veria mais, pelas conversas que nunca teríamos, pelos abraços que ficaram para trás no tempo. Papai me deixou chorar, fazendo carinho no meu cabelo, como fazia quando eu era bem pequena. Por que demorou tanto para vir me buscar? Perguntei quando consegui me acalmar um pouco. Filha, depois que sua mãe morreu, eu fiquei perdido. Não sabia como cuidar de você sozinho, não tinha dinheiro, não tinha casa fixa. Passei esses 2 anos trabalhando duro, juntando dinheiro, tentando construir uma vida onde pudesse te receber de volta. E agora tem? Agora tenho um trabalho fixo numa fazenda a umas 3 horas daqui. Tenho uma casinha pequena, mas limpa. E tenho uma certeza, que não quero passar nem mais um dia longe da minha filha. Era o que eu tinha sonhado durante tanto tempo, meu pai voltando para me buscar. Mas agora que estava acontecendo, eu me sentia dividida de um jeito que não esperava. Papai, falei, hesitante, eu não sei se quero ir embora daqui. Ele me olhou com surpresa. Como assim, princesa? Dona Rosa cuidou muito bem de mim. Esta vila virou minha casa. As pessoas aqui viraram minha família. Eu não sei se quero deixar tudo isso para trás. Vi uma dor passar pelos olhos do meu pai, como se minhas palavras fossem uma facada. Você não quer mais viver comigo? Quero, papai. Mas também quero ficar aqui. Será que não tem um jeito de ficar perto dos dois? Papai ficou quieto por um longo tempo, processando o que eu tinha dito. Filha, eu vim aqui para te levar comigo. Preciso de você na minha vida. Estes anos sem você foram os mais difíceis que já vivi. Mas Dona Rosa também precisa de mim. E eu preciso dela. Era uma situação impossível. 2 amores disputando meu coração, 2 famílias querendo me manter perto, 2 vidas que tinham se tornado essenciais para mim. Você pode conhecer a Dona Rosa? Perguntei. Conversar com ela? Talvez vocês possam decidir juntos o que é melhor. Papai concordou, e fomos até a casa de Dona Rosa. O encontro entre eles foi emocionante e ao mesmo tempo constrangedor. Eram 2 pessoas que amavam a mesma criança, mas vinham de realidades completamente diferentes. Então o senhor é o pai da nossa Emília, disse Dona Rosa, sem conseguir esconder a emoção na voz. E a senhora é quem cuidou da minha filha todos esses anos, respondeu papai. Não tenho palavras para agradecer. Eles conversaram por horas. Dona Rosa contou sobre meu desenvolvimento na escola, sobre meus amigos, sobre como eu tinha me adaptado à vida na vila. Papai contou sobre a doença da mamãe, sobre as dificuldades que tinha enfrentado, sobre como tinha trabalhado duro para poder me buscar. E aos poucos foi ficando claro que nenhum dos 2 queria me fazer mal. Ambos genuinamente queriam o que fosse melhor para mim. Sabe? Disse Dona Rosa em determinado momento. Eu sempre soube que este dia podia chegar. E sempre quis que chegasse, porque uma menina deve estar com sua família verdadeira. Mas a senhora também é família verdadeira dela, disse papai. Qualquer pessoa que cuidou da minha filha com tanto amor é família nossa. Foi então que professora Helena chegou com uma notícia inesperada. Desculpem interromper, ela disse, mas acabei de falar com as autoridades. Com o pai da Emília aqui, toda a questão legal se resolve. Ela não precisa mais ir para o orfanato. Era uma reviravolta que ninguém esperava. A chegada do papai tinha resolvido o problema burocrático que parecia impossível de resolver. Mas agora eu tinha um problema diferente, mais complexo.
Como escolher entre o pai que me dera a vida e a mulher que me ensinara a viver? Papai, falei naquela noite, depois de um dia inteiro de emoções intensas. Será que existe um jeito de não ter que escolher? O que você quer dizer, filha? Será que você podia vir morar aqui na vila? Ou será que Dona Rosa podia ir morar com a gente? Ou será que eu podia ficar um tempo com cada um? Papai sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. Sabe de uma coisa, princesa? Você cresceu mesmo. Está pensando em soluções que eu nem imaginava. E foi assim que começamos a conversar sobre possibilidades que nenhum de nós tinha considerado antes. Talvez não fosse preciso quebrar nenhum dos vínculos que eu tinha construído. Talvez fosse possível expandir o conceito de família em vez de ter que escolher apenas uma. Era só o começo de uma conversa que mudaria tudo. Mas pela primeira vez em semanas, senti uma pontinha de esperança de que talvez, só talvez, pudesse ter o melhor dos dois mundos. Nos dias que se seguiram à chegada do papai, nossa casa ficou cheia de conversas que duravam até tarde da madrugada. Era estranho ver dois adultos que mal se conheciam tentando descobrir juntos qual seria o melhor caminho para mim. Às vezes eu participava dessas conversas. Às vezes ficava só escutando, tentando entender todos os sentimentos confusos que brotavam no meu peito. Uma noite, quando o papai tinha saído para tomar um ar no quintal, Dona Rosa veio sentar comigo na varanda. O cheiro de jasmim estava especialmente forte, e as estrelas pareciam mais brilhantes que o normal. Emília, ela disse, com aquela voz doce que eu conhecia tão bem, quero que você me conte uma coisa com toda a honestidade. O que seu coração está dizendo? Está dizendo coisas diferentes ao mesmo tempo, respondi, encostando a cabeça no ombro dela. Uma parte quer ir com papai, porque senti tanto a falta dele. Outra parte não quer deixar a senhora, porque você é minha família também. E isso te deixa confusa? Muito. Antes, quando papai não estava aqui, era mais fácil. Eu podia fingir que você era minha mãe de verdade, e pronto. Agora eu não sei mais como me sinto sobre nada. Dona Rosa ficou quieta por um tempo, só fazendo carinho no meu cabelo. Sabe, minha flor, quando eu era mais nova, tive que escolher entre duas coisas que amava muito. Meu primeiro namorado queria que eu fosse embora da vila com ele para tentar a vida na cidade grande. Mas eu amava este lugar, amava minha família aqui. E o que a senhora fez? Escolhi ficar. E durante muito tempo me perguntei se tinha feito a escolha certa. Será que perdeu uma grande oportunidade? Será que seria mais feliz na cidade? E era. Nunca vou saber. Mas aprendi uma coisa. Não existe escolha perfeita. Existe escolha que faz sentido na hora, e depois a gente faz o melhor com o que escolheu. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Será que eu estava procurando uma solução perfeita que não existia? No dia seguinte, papai me levou para conhecer a fazenda onde ele trabalhava. Era uma viagem de algumas horas de charrete, e durante o caminho ele me contou sobre a vida nova que tinha construído. A casa é pequena, princesa, mas tem um quintal grande onde você pode brincar. E o patrão disse que pode me dar um trabalho extra nos fins de semana, para eu ganhar mais e poder te dar coisas melhores. Papai, perguntei, olhando a paisagem que mudava conforme nos afastávamos da vila. O senhor ficou muito tempo sozinho depois que mamãe morreu? Vi uma sombra passar pelo rosto dele. Fiquei, filha, e foi uma solidão muito pesada. Teve dias que eu quase enlouqueci de tanta saudade, saudade da sua mãe, saudade de você. Por isso quero tanto te ter de volta. Você é tudo que sobrou da nossa família. Mas Dona Rosa também ficou sozinha a vida toda, e me cuidou mesmo assim. Papai suspirou fundo. É verdade, e ela fez pelos você muito mais do que eu consegui fazer nesses anos todos. Não é assim, papai. O senhor fez o que podia na hora, igual mamãe e o senhor fizeram quando me trouxeram para cá. Era estranho estar consolando meu pai, assumindo um papel mais maduro na nossa conversa. Mas esses anos na vila tinham me ensinado a ver as nuances das situações, a entender que as pessoas fazem o melhor que conseguem com as circunstâncias que têm. A casa da fazenda era realmente pequena,
2 cômodos apenas, com uma cozinha básica e um quarto que papai tinha dividido ao meio com um lençol para me dar privacidade. Mas estava limpa, organizada e tinha flores plantadas na janela que mostravam o cuidado dele. É aqui que o senhor mora? Perguntei, tentando imaginar minha vida naquele espaço. É. Não é muito, mas é nosso. E com você aqui, vai virar um lar de verdade. Passei a tarde explorando os arredores, conhecendo os animais da fazenda, ouvindo papai falar sobre o trabalho dele. Era uma vida simples, mas havia paz naquele lugar. E havia amor. Isso eu sentia claramente. Mas quando começou a escurecer e papai começou a falar sobre voltar para a vila para buscar minhas coisas, senti um aperto no peito. Papai, falei, posso fazer uma pergunta difícil? Claro, princesa. Por que o senhor não pode vir morar na vila? Ou pelo menos perto da vila? Porque meu trabalho é aqui, filha. E é um trabalho bom, que me dá segurança. Se eu sair daqui, não sei se vou encontrar outro. E se Dona Rosa viesse morar aqui com a gente? Papai ficou pensativo. Será que ela aceitaria? Deixar a vida toda dela para trás? Não sei, mas a gente podia perguntar. Voltamos para a vila naquela noite com uma proposta nova para apresentar. Era arriscada, talvez impossível, mas era uma tentativa de unir os 2 mundos que eu amava. Quando contamos a ideia para Dona Rosa, ela ficou muito quieta por um tempo longo. Vocês estão me pedindo para deixar esta casa onde vivi a vida inteira, esta vila onde conheço cada pessoa, para ir morar num lugar estranho? Não estamos pedindo, disse papai. Estamos oferecendo. A senhora faria parte da nossa família, ajudaria a cuidar da Emília, teria um lugar garantido pelo resto da vida. E se não der certo, se eu não me adaptar? Então a gente encontra outra solução, respondi. Mas pelo menos tentamos. Dona Rosa olhou para mim, depois para papai, depois para as paredes da casa que tinha sido seu mundo por tanto tempo. Preciso de um tempo para pensar, ela disse. É uma decisão muito grande para uma mulher da minha idade. Naquela noite, cada um foi dormir com seus próprios pensamentos. Eu sabia que estava pedindo muito. Para papai, aceitar uma estranha na nossa família reconstruída. Para Dona Rosa, deixar tudo que conhecia para trás. Mas também sabia que às vezes o amor exige sacrifícios de todo mundo envolvido. E que talvez a coragem de propor soluções diferentes fosse o primeiro passo para construir algo novo e melhor para todos nós. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo os ruídos familiares da casa da Dona Rosa talvez pela última vez, e tentando imaginar como seria nossa vida se conseguíssemos fazer aquela loucura dar certo. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Como quase tudo na vida, descobri naquela noite. A resposta da Dona Rosa veio numa manhã de domingo, depois da missa. Ela tinha passado 3 dias inteiros pensando, conversando com seu Carlos, rezando muito, pesando cada detalhe daquela decisão que mudaria tudo na vida dela. Emília, seu José, ela nos chamou depois do café com uma seriedade no rosto que me deixou nervosa. Tomei minha decisão. Meu coração estava batendo tão forte que achei que todo mundo podia ouvir. Papai segurou minha mão e senti que ele estava nervoso também. Vou com vocês, disse ela, com a voz firme mas emocionada. Vou deixar esta casa, esta vila, tudo o que conheço para ajudar a cuidar da nossa menina. Comecei a chorar de alívio e felicidade ao mesmo tempo. Era como se um milagre tivesse acontecido bem na minha frente. Mas, continuou Dona Rosa, levantando a mão, tenho algumas condições. Diga, falou papai respeitoso. Primeiro, quero ajudar nas despesas da casa. Vou vender esta casa e usar o dinheiro para contribuir com nossa nova vida. Segundo, quero que fique claro que você é o pai da Emília. Eu sou só uma vovó emprestada. Terceiro, se um dia vocês quiserem ficar sozinhos ou se eu não me adaptar, vocês me falam com honestidade. Rosa, disse papai, e era a primeira vez que ele a chamava pelo nome. A senhora não é vovó emprestada coisa nenhuma. A senhora é família, e família cuida uma da outra. Foi nesse momento que entendi o que Dona Rosa tinha tentado me ensinar todos esses anos sobre diferentes tipos de amor e família.
Às vezes, a gente encontra pessoas que escolhem nos amar, mesmo sem ter obrigação nenhuma. E esse amor escolhido pode ser tão forte quanto qualquer amor de sangue. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e preparativos. Dona Rosa vendeu a casa para uma família jovem da cidade que queria viver no interior. Seu Carlos chorou quando soube que ela ia embora, mas entendeu a decisão. Você está fazendo a coisa certa, Rosa, ele disse, consertando pela última vez a fechadura da porta da frente. Aquela menina precisa de vocês dois. Professora Helena organizou uma festa de despedida na escola. Todas as crianças fizeram desenhos para mim, e Roberto me deu um livro que ele mesmo tinha feito, com todas as nossas lembranças juntos. Para você não esquecer da gente, ele disse, tentando disfarçar que estava emocionado. Como se eu fosse esquecer, respondi, abraçando meu primeiro amigo verdadeiro. No último dia na vila, caminhei por todos os lugares que tinham marcado minha infância ali. A escola onde aprendi a ler, o coreto onde brincávamos, a igrejinha onde Dona Rosa sempre rezava por mim, a oficina do seu Carlos, onde aprendi que trabalho manual é remédio para o coração. Era estranho como aquele lugar que no começo me pareceu estranho e assustador, agora era tão familiar quanto minha própria pele. Cada cantinho tinha uma memória, cada pessoa tinha contribuído para eu me tornar quem era. Está com medo? Perguntou Dona Rosa quando me viu parada na frente da escola, olhando tudo pela última vez. Um pouco, admiti. E se não der certo? E se a gente não conseguir ser feliz todos juntos? Minha filha, ela disse, se agachando na minha frente como sempre fazia quando queria me ensinar algo importante. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Balancei a cabeça que não. Não é estar no lugar perfeito, com as pessoas perfeitas, na situação perfeita. É estar com pessoas que te amam de verdade e que você ama de verdade. Não importa onde seja. E se eu sentir saudade daqui? Vai sentir. Eu também vou. Saudade faz parte da vida. Mas saudade não impede a gente de ser feliz em lugares novos. A mudança para a fazenda foi mais fácil do que qualquer um de nós imaginava. Dona Rosa se adaptou rapidamente à vida no campo. E sua presença transformou nossa casa pequena num lar de verdade. Ela assumiu a cozinha e o jardim. Papai cuidava do trabalho e das finanças. E eu finalmente podia ser só uma menina sendo amada por duas pessoas que significavam o mundo para mim. Mas a lição mais importante veio alguns meses depois, numa tarde em que eu estava ajudando Dona Rosa a preparar bolinho de chuva. Do nada, comecei a chorar. O que foi, minha flor? Ela perguntou, parando de mexer a massa. Estou pensando na mamãe, falei entre soluços. Será que ela ficaria brava comigo por estar feliz sem ela? Dona Rosa largou tudo e me puxou para um abraço apertado. Oh, minha pequena, sua mãe não ficaria brava, ela ficaria orgulhosa. Orgulhosa de ver que a filha dela soube encontrar amor em lugares inesperados, soube construir pontes em vez de muros, soube transformar dor em gratidão. Como a senhora sabe? Porque qualquer mãe que ama de verdade quer ver o filho feliz, não importa como essa felicidade chegue. Foi nesse momento que entendi a lição mais profunda de toda a minha história. Amor não é um bolo que diminui quando você divide. Amor multiplica. Amar Dona Rosa não diminuía o amor que eu sentia pelos meus pais. Amar meu pai não traía a memória da minha mãe. Cada amor que eu recebia e dava só tornava meu coração maior. Dona Rosa, falei, ainda nos braços dela, obrigada por ter me ensinado que família não é só quem nos trouxe ao mundo, é também quem escolhe ficar no nosso mundo. E obrigada a você, minha filha, por ter me ensinado que nunca é tarde para recomeçar, para ser corajosa, para escolher o amor em vez do medo. Naquela tarde, com o cheiro de bolinho de chuva no ar e o sol dourado entrando pela janela da cozinha, entendi que minha história não era sobre abandono. Era sobre encontros. Encontro com pessoas que Deus colocou no meu caminho exatamente quando eu precisava delas. E que às vezes, para encontrar nossa verdadeira família, a gente precisa passar por algumas perdas primeiro. Não porque as perdas sejam boas,
mas porque elas nos ensinam a valorizar o que realmente importa. Aquela foi a tarde em que parei de me sentir órfã e comecei a me sentir abençoada, porque descobri que tinha não uma, mas várias famílias, a que me deu origem, a que me acolheu quando precisei, e a nova que a gente construiu juntando todos os pedaços, e que amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de dar certo. E assim chegamos ao fim da minha história, minha filha. Hoje, quando olho para trás com esses meus cabelos todos branquinhos e essas mãos enrugadas que já viram tanto nessa vida, posso dizer que cada lágrima valeu a pena. Vivi mais de 15 anos felizes naquela fazenda com papai e Dona Rosa. Vi papai encontrar uma nova alegria de viver, como se ter Dona Rosa e eu por perto tivesse curado as feridas que a solidão tinha deixado no coração dele. Vi Dona Rosa florescer numa nova fase da vida, sendo avó de verdade, tendo propósito renovado a cada dia. Nos primeiros anos, às vezes acordava de madrugada ouvindo os dois conversando baixinho na cozinha, planejando meu futuro, dividindo as preocupações de criar uma criança. Era reconfortante saber que não era responsabilidade de uma pessoa só. Era um trabalho de amor compartilhado. Dona Rosa me ensinou a costurar, a cozinhar, a cuidar de plantas, a bordar. Papai me ensinou a trabalhar com as mãos, a ser responsável, a valorizar o trabalho honesto. Os dois juntos me ensinaram que família é isso. Pessoas que se escolhem todos os dias, que dividem as dificuldades e multiplicam as alegrias. Quando completei 15 anos, como o tempo voa. Ganhei de presente uma viagem de volta à vila onde cresci. Queria rever os lugares da minha infância, matar a saudade das pessoas que tinham sido tão importantes para mim. Roberto já estava um rapaz feito, ajudando o pai no comércio da família. Quando me viu, sorriu daquele jeito que só quem dividiu a infância com a gente consegue sorrir. Emília, como você está diferente, virou uma mocinha bonita. E você virou um homem, respondi, admirando como ele tinha crescido. Conversamos a tarde toda, lembrando das nossas brincadeiras debaixo da jabuticabeira, das lições que professora Helena nos dava, dos medos e sonhos que dividíamos quando éramos só duas crianças tentando entender o mundo. Você se arrepende de ter ido embora? Ele perguntou. Nunca, respondi sem hesitar, porque aprendi que a gente pode amar muitos lugares ao mesmo tempo. Esta vila sempre vai ser especial para mim, mas minha casa está onde estão as pessoas que amo. Professora Helena já tinha se casado e tinha filhos pequenos, mas ainda dava aulas na mesma escola. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha aluna querida, sempre soube que você seria uma menina especial. Olha como cresceu, como está bonita e bem cuidada. Contei para ela sobre minha vida na fazenda, sobre como tinha aprendido a ler livros mais difíceis, sobre os planos de talvez um dia ser professora também. Ela sorriu com aquele orgulho que só os professores que realmente se importam conseguem sentir. Seu Carlos já estava bem velhinho, mas ainda consertava sapatos na sua oficina. Quando me viu, largou tudo e veio me abraçar. A menina que chegou aqui assustada e triste virou essa moça cheia de vida. Que alegria para estes olhos cansados. Passei horas na oficina dele, ouvindo suas histórias, contando as minhas. Ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Sabe, Emília, você foi uma bênção para todos nós. Nos ensinou que às vezes a gente recebe presentes disfarçados de problemas. Sua chegada aqui mexeu com a vida de todo mundo, mas para melhor. No último dia da visita, fui até o túmulo da minha mãe, no cemitério da vila vizinha. Papai tinha me contado onde ela estava enterrada, e eu queria fazer uma despedida que nunca tinha conseguido fazer. Levei flores do campo, margaridas amarelas, que Dona Rosa disse que eram as preferidas dela. Sentei na grama ao lado da sepultura simples e conversei com mamãe como se ela estivesse ali do meu lado. Mamãe, falei com a voz embargada, queria que a senhora soubesse que não guardo mágoa nenhuma. Entendo agora por que fizeram o que fizeram. E queria agradecer, porque se vocês não tivessem me levado para aquela vila, eu nunca teria conhecido Dona Rosa, nunca teria aprendido que amor é muito maior do que eu imaginava. O vento balançou as flores na minha mão, e eu senti como se fosse a resposta dela.
como se ela estivesse dizendo que estava em paz, que estava orgulhosa de quem eu tinha me tornado. Voltei para a fazenda com o coração cheio de gratidão. Dona Rosa e papai me esperavam na varanda, ansiosos para ouvir sobre a viagem. Contei tudo, cada conversa, cada emoção, cada lembrança que tinha revivido. E como se sente agora? Perguntou Dona Rosa. Completa, respondi. Como se todas as partes da minha vida finalmente fizessem sentido juntas. Os anos passaram, e eu cresci cercada de amor e cuidado. Casei com um rapaz bom da região, um homem que entendeu desde o primeiro momento que Dona Rosa e papai eram parte do pacote, que família dele incluía toda a nossa família estendida. Tive filhos, e eles cresceram chamando Dona Rosa de bisavó e papai de vovô. Dona Rosa viveu até uma idade bem avançada, tempo suficiente para ver bisnetos correndo pela casa, enchendo de barulho e alegria os mesmos cômodos onde ela tinha me criado com tanto carinho. Quando ela partiu, aos 90 e poucos anos, foi dormindo tranquila na própria cama, cercada de todas as pessoas que amava. Suas últimas palavras foram: "Cuidem uns dos outros, família é isso." Papai viveu até os 80 anos, tempo suficiente para ver que a decisão difícil que ele e mamãe tinham tomado, tantos anos antes, tinha dado os frutos mais doces. Ele morreu sabendo que tinha sido um bom pai, que tinha dado para mim a melhor vida que conseguia oferecer. Hoje, já vovó, eu mesma, conto esta história para meus netos quando eles vêm me visitar. Conto para eles entenderem que família não é só sangue, que amor não tem limites, que às vezes Deus usa as dificuldades para nos levar exatamente onde precisamos estar. E quando vejo uma criança perdida, assustada, sentindo-se rejeitada pelo mundo, eu sempre lembro dela que todo abandono pode ser um recomeço disfarçado, que toda porta que se fecha abre espaço para outras portas se abrirem, que o amor sempre encontra um jeito de chegar até nós, mesmo quando parece impossível. Minha história começou com uma menininha de 10 anos sendo deixada numa vila desconhecida, achando que o mundo tinha acabado. Mas, na verdade, minha vida verdadeira estava apenas começando naquele banco de madeira, naquela tarde fria, naquele momento que parecia ser o fim de tudo. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menininha assustada, eu diria: "Não tenha medo, pequena. Você vai descobrir que o coração humano é muito maior do que imagina, e que sempre, sempre há uma família esperando por você em algum lugar. Porque é isso que aprendi nestes anos todos de vida, que Deus nunca nos deixa verdadeiramente órfãos. Ele sempre coloca anjos disfarçados de pessoas comuns no nosso caminho, prontos para nos amar quando mais precisamos. E essa, minha filha, é a mais pura verdade que uma velha senhora pode compartilhar com você hoje. Que Deus abençoe sua vida e que você sempre encontre família onde quer que esteja. Com todo amor, Emília."